indivíduo, e o ensaio comunitário é feito numa comunidade como um todo. Essa intervenção é feita numa comunidade como um todo. E essa intervenção pode ser terapêutica, né? Do ponto de vista, pode ser uma droga efetivamente, ou um dispositivo cardíaco, uma vacina, ou alguma outra intervenção do ponto de vista preventivo, ou então até mesmo uma intervenção do tipo comportamental, ou então na parte de psicologia, isso também entra como estudo de intervenção. Os estudos experimentais, eles vão sempre testar uma hipótese causal. E é por isso que eles têm a maior força quando a gente fala, ele está num dos topos da pirâmide de força de estudo, de ensaios, porque ele vai conseguir ver se essa relação causal existe ou não. Mas também existem as questões éticas ligadas a isso, porque nem toda hipótese, do ponto de vista ético, a gente pode realmente testá-la. Então, em um ensaio clínico, a gente tem uma exposição, né? E um determinado grupo de pacientes vai receber essa intervenção, enquanto outro determinado grupo de pacientes não vai receber essa intervenção. Então, ele vai ser como se fosse um controle para esse tratamento. Esses pacientes vão ser acompanhados, vai ter um segmento por um determinado período de tempo, até que o evento ou desfecho aconteça. Nesses pacientes que receberam a intervenção, a gente vai verificar se eles melhoraram ou não, e a mesma coisa no braço dos pacientes que não tiveram essa intervenção, também vai ser verificado isso. Então, como eu já disse, o ensaio clínico é um estudo analítico experimental individuado, e ele tem como características principais: o pesquisador vai aplicar esse tratamento e controlar esse experimento. Então, é um estudo que tem um maior controle. E também tem a questão da alocação dos pacientes para esses dois grupos. Isso é feito de maneira aleatória, que a gente chama de randomização, onde o paciente tem a mesma chance de cair no braço tratado como no braço não tratado. Quando a gente fala em ensaios clínicos ou pesquisa clínica, que na verdade é a mesma coisa, a gente fala de algumas fases da pesquisa clínica. Essas fases são a fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. E esse modelo de pesquisa clínica, ele vem sendo colocado em prática desde 1960. E para vocês terem uma ideia, quando a gente pensa em um novo fármaco que chega no mercado, desde a síntese dessa molécula até toda a condução do ensaio clínico para a comercialização desse fármaco, é despendido cerca de 1,5 bilhões de dólares e demora mais ou menos de 10 a 15 anos. E tem sempre duas prioridades quando a gente fala de ensaios clínicos: a segurança do participante e a eficácia desse tratamento. As fases da pesquisa clínica no Brasil também foram estabelecidas através das resoluções do Conselho Nacional de Saúde, em 88, e a 251, em 97, também como as boas práticas clínicas. As boas práticas clínicas são um guideline que vários países do mundo inteiro se organizaram e fizeram como conduzir de maneira correta um ensaio clínico, que a gente sabe, né, ao longo do tempo, que principalmente no período da Segunda Guerra Mundial, tiveram vários ensaios clínicos que foram feitos torturando pessoas, onde não foi respeitados os direitos e a ética dos participantes. Então, quando a gente fala num novo fármaco, primeiro a gente tem a síntese inicial dessa droga, depois a gente tem os testes em animais, in vitro, né? E a gente tem os testes em seres humanos. E quando a gente fala testes em seres humanos, a gente fala de ensaio clínico. Então, aqui tem a pesquisa básica, os estudos pré-clínicos, que é justamente essa fase nos testes em animais, os estudos clínicos, que são divididos nas 3 fases, na verdade 4, depois isso vai para o órgão regulatório, aqui no Brasil é a Anvisa, mas pode ser o FDA, ou
o EMA, que é lá da Europa, e a comercialização desse fármaco. Então, quais são as etapas para a criação de um medicamento? Então, a pesquisa inicial, que é o descobrimento dessa droga, cerca de 5 mil a 10 mil compostos são avaliados para se chegar a 250 compostos que vão realmente fazer a fase pré-clínica, né, a fase em animais. Essa fase dura de 3 a 6 anos, e ela despende do total de gastos de um ensaio clínico cerca de 21%. A fase do desenvolvimento, que é realmente a fase da pesquisa clínica, dividida em fase 1, fase 2 e fase 3, que eu vou explicar cada uma delas daqui a pouquinho. Ela dura em média de 6 a 7 anos e ela despende mais de 65% de todo o budget que as indústrias põem para fazer um novo fármaco. E depois vem a fase de aprovação, né, registro na agência regulatória, a produção em escala, e depois vem a farmacovigilância, que são os estudos fase 3. Isso demora de 6 a 2 anos e ainda gasta-se um pouquinho, 3,5% do orçamento total. Então, eu vou falar um pouquinho só sobre a fase pré-clínica. Nessa fase, são feitas provas de estabilidade e formulação dessa nova molécula, né, que foi sintetizada, e também há provas de metabolização dessa droga, tanto in vitro como in vivo. Então, os animais são testados nessa fase e vai se avaliar a toxicologia, a segurança, achar uma dose segura, vai se avaliar a farmacodinâmica desse medicamento, então, os mecanismos de ação desse fármaco, de dose e resposta, a farmacocinética, como que é a absorção, a distribuição, o metabolismo, a excreção desse fármaco e quais são as possíveis interações medicamentosas que ele vai apresentar. Se tudo isso der certo, aí esse fármaco passa para a fase, pode ser fármaco, mas pode ser uma vacina, é a mesma coisa. Passa para a fase 1, né? Aí aqui eu só coloquei uma definição do que é pesquisa clínica pelo Conselho de Harmonização Internacional de 2004, que fala que qualquer investigação realizada em seres humanos, voltadas para descobrir e verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou farmacodinâmicos desse produto em investigação e verificar as reações adversas desse produto e também estudar a absorção, distribuição, metabolismo, excreção desse produto em investigação com o objetivo de averiguar sua segurança e eficácia. Isso é definido como um ensaio clínico, uma pesquisa clínica. Então, ela possui 4 fases, como eu já falei, e todas essas fases passam pela apreciação da avaliação do sistema CEP-CONEP, que é os Conselhos de Éticas em Pesquisa em Seres Humanos e o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. E também pela Anvisa, que é a nossa agência regulatória. É importante destacar que, quando a gente vai fazer um estudo clínico, a gente precisa registrar o que a gente vai fazer. Então, qual que é a nossa hipótese, qual que é o nosso tratamento, quanto tempo ele vai ser de seguimento, quais serão esses procedimentos que eu vou fazer, quais são os desfechos primários e secundários, tudo isso, a descrição do que vai ser feito tem que estar no registro nesse site que chama Clinical Trials. E aqui no Brasil existe o REBEC, que é a mesma coisa, só que é aqui para o Brasil. Isso é importante porque a gente não pode usar os dados que a gente delineou para uma pesquisa, para depois a gente, no final, encontrar outros dados e usar esses mesmos dados para fazer uma inferência para outra coisa. Isso não é do ponto de vista ético, não se pode. Isso aconteceu que a gente tem história de que aconteceu isso antes, foi quando a Pfizer descobriu o Viagra, porque inicialmente o Viagra não era para esse fim terapêutico, e aí depois, no meio do caminho, ele começou a ver que tinham várias reações adversas, e ele usou esses mesmos dados para registrar o Viagra para impotência sexual. E aí, depois que isso aconteceu, eles exigem que seja feito esse registro inicialmente, e não pode se mudar isso.
Aí, então, a gente passa, depois da fase pré-clínica, para os estudos de fase 1. Ele é feito num pequeno número de voluntários que são sadios, não são pacientes que têm aquela comorbidade ainda. Ou, no caso do Brasil, quando a gente não tem, por exemplo, nenhum tipo de tratamento e existe algum estudo já fase 1, a gente pode usar essa medicação que a gente chama de uso compassivo. Isso geralmente acontece em pacientes da área de oncologia, mas é um número bem restrito de pacientes e isso tem que ser totalmente relatado aos comitês de ética, ao sistema CEP-CONEP e ser aprovado. O número de participantes na fase 1 é pequeno, cerca de 10 a 80 participantes, alguns falam até 100. Ele varia de semanas a alguns meses, e ele vai avaliar qual é a dose máxima tolerada no ser humano, como que é a segurança desse tratamento e a sua toxicidade. Além disso, ele já faz estudos de farmacocinética e farmacodinâmica também. Depois que isso é realizado e se tem se prova que está tudo bem, a gente passa para os estudos fase 2, para fase 2. Aí, nessa fase, já são pacientes que têm aquela determinada enfermidade para a qual esse fármaco foi desenvolvido. Então, ele tem um número maior de participantes, de 100 a 1000 participantes, e nos estudos fase 2, a gente vai verificar qual que é a dose ótima, qual que é a melhor frequência de administração desse medicamento, qual que é a melhor via de administração, além de se avaliar a segurança. Quando você já tem uma droga que já é aprovada, né, no caso, por exemplo, que eles estavam fazendo agora com o Covid, drogas que já estavam no mercado, por exemplo, a hidroxicloroquina, eles fazem estudos começando da fase 2, não vai começar estudos da fase pré-clínica. E ele tem um curto período de seguimento. Há 2 tipos de fase 2, na verdade, os estudos fase 2A e fase 2B. Nos estudos fase 2A, se avalia mais a segurança do remédio, por um segmento um curto período de tempo, então o segmento é mais curto, e se avalia o tratamento contra o placebo. Nos estudos fase 2B, se avalia a eficácia, ele possui um tempo um pouco maior de segmento e se avalia o tratamento vezes o tratamento padrão, se houver. Se não houver, continua com placebo. E aí a gente passa para a fase 3, né? Quando a gente quer avaliar os efeitos terapêuticos demonstrados nos estudos fase 2, que tem significância estatística e relevância clínica para determinada indicação, para um grupo específico de pessoas, se faz o estudo fase 3. Então, a amostra já é bem maior, aqui são os mega trials que a gente vê, né, nas publicações. Então, tem estudos que tem quase 10 mil pacientes, aí varia muito do que se quer avaliar e do que o patrocinador está disposto a fazer também, né? Então, a amostra é bem maior, com exceção quando são doenças raras, né? Porque aí o N vai ser realmente pequeno, não tem como ser muito grande. Esses estudos acontecem em diferentes centros de pesquisa, então são estudos multicêntricos, a maioria deles são internacionais, e você coloca o tratamento que você vai usar, então, por exemplo, você está avaliando um determinado novo fármaco contra o fármaco já existente ou o placebo. Aqui entram questões éticas, nem sempre o placebo, do ponto de vista ético, é possível. Então, assim, se houver um tratamento existente que já possui alguma eficácia, você sempre tem que usar o tratamento já existente. Entra nos estudos fase 3 a questão do cegamento, ou seja, o investigador que está conduzindo a pesquisa. O ideal é que ele não saiba que o participante, em qual braço ele está, para não ter um viés, né, de observação. Então, tem a questão do cegamento, e nos estudos fase 3, eles vão determinar quais serão os desfechos primários, então, se é mortalidade geral, se é morte cardiovascular, se é, no meu caso aqui de nefrologia, se é
o paciente entrou em diálise, caso o paciente for ambulatorial, e quais são os eventos adversos que ocorrem ao longo desse segmento dos participantes. Sempre se está avaliando a eficácia e a segurança também desse novo fármaco. Então, como que é organizado, né? O patrocinador, que geralmente é a indústria farmacêutica, mas pode ser um órgão governamental, uma agência de fomento, ou o próprio pesquisador, vai realizar o estudo fase 3, ou ele pode contratar uma CRO, que a gente chama, que é uma terceirização. O patrocinador, a indústria, contrata uma outra organização, uma outra empresa, para conduzir esse estudo clínico. Geralmente é o que acontece, as indústrias não têm mais um centro de pesquisa dentro das suas divisões de empresa, eles contratam uma CRO. E dentro dos estudos fase 3, sempre tem um comitê independente de segurança dos dados. O que é isso? É um comitê que ele não é cego para qual é o tratamento dos participantes, e todos os eventos adversos que vão ocorrendo ao longo do segmento, que a gente vai relatando isso, esse comitê vai avaliando e ele vai verificando se esses eventos adversos no grupo que é tratado não está maior do que no grupo não tratado. Então, se por acaso isso acontecer, ele manda parar o estudo, porque está colocando em risco a segurança dos participantes. Então, como eu já falei, esses estudos acontecem em centros de pesquisa do mundo inteiro, e ele está sobre o sistema CEP-CONEP também, e sobre as agências regulatórias, a Anvisa, o FDA e o EMA, que é o da Europa, onde vai ocorrer o registro dos medicamentos. Quando a indústria, ela coloca um estudo fase 3, elas já mandam para os centros de pesquisa os protocolos de pesquisa clínica. O que são os protocolos de pesquisa clínica? Lá tem quais são os objetivos da pesquisa, quais são os desfechos esperados, como vai se relatar os eventos adversos, quais são os critérios de inclusão e exclusão para a entrada do participante naquela pesquisa específica, quais são os procedimentos que cada paciente vai fazer ao longo do segmento, por quanto tempo vai ser esse segmento. Então, é uma definição detalhada do que se tem que fazer. E tudo que acontece com o participante, todos os eventos adversos que o participante acontece ao longo do segmento, num estudo fase 3, a gente tem que reportar para o Comitê de Ética em Pesquisa. E, além disso, a gente sempre recebe todos os eventos adversos, que a gente chama de SUSARs, que estão acontecendo no mundo inteiro. Então, isso também a gente reporta para o Comitê de Ética. Aqui eu fiz um esqueminha de como que funciona, então, a pesquisa clínica. Então, a gente tem um patrocinador, tem as agências regulatórias, que a gente sempre vai se referenciar, né? Tem a CRO ou não, e tem um monitor. O monitor é uma pessoa designada ou pelo patrocinador ou pela CRO, que vai fazer uma auditoria nos centros de pesquisa. O que ele vai ver? Ele vai ver se o investigador, que é a pessoa responsável por aquele protocolo dentro do centro de pesquisa, se os investigadores, subinvestigadores e a coordenadora, se todo mundo está fazendo tudo certinho, se os dados estão sendo gerados de maneira correta, se não estão sendo, se não se está inventando dados, então ele verifica tudo. E tudo que ocorre que não está de acordo com o que foi especificado no protocolo de pesquisa é considerado como um desvio protocolar, e a gente reporta isso para o Comitê de Ética também. E aí, o Comitê de Ética também tem as agências regulatórias, e é isso. Aqui eu coloquei quais são os critérios, né, que as indústrias farmacêuticas usam para selecionar os países que vão participar desses estudos clínicos. Então, a gente pode perceber que os indicadores principais são a produtividade da pesquisa clínica naquele país, ou seja, quanto que custa desenvolver o desenvolvimento clínico naquele país, qual que é a qualidade dos investigadores, como que é a rapidez no recrutamento desses participantes, ou seja, da inclusão desses participantes na pesquisa, qual que é o potencial de recrutamento que aquele país tem de colocar pacientes naquele estudo, e qual que é a qualidade da infraestrutura e do sistema de saúde.
tudo isso influencia. A gente pode perceber que os maiores países, assim, os lugares onde tem mais estudos clínicos são Estados Unidos, disparado, tem um pouco assim, em seguida do leste da Europa. França também é um bom país, que tem bastante estudos clínicos. Quando a gente fala, então, fase 1, fase 2, fase 3, aqui eu coloquei qual que é o valor em dólares, são milhões de dólares despendidos em cada fase. Realmente, a fase 3, a gente vê que é onde que despende o maior gasto. Por quê? Porque é o maior número de participantes e o segmento também é maior nessa fase, né? Aí, depois que os estudos fase 3 se deu tudo certo, eles vão para as agências regulatórias e eles são comercializados. Após a comercialização, a gente tem os estudos fase 4, que são estudos que vão avaliar a segurança justamente após essa comercialização, porque por maior que seja o estudo fase 3, quando a gente coloca esse fármaco em utilização no mundo inteiro, vão surgir efeitos secundários a longo prazo que não foram relatados durante os estudos fase 3. E é importante ter esse monitoramento desses efeitos terapêuticos. Também nos estudos fase 4, eles avaliam custo-efetividade de se manter essa droga no mercado. Aqui eu coloquei só um resuminho de todas as fases, então o fase 1 é mais descritivo, o fase 2 é comparativo, o fase 3 é um ensaio clínico aleatório, fase 4 mais descritivo e comparativo. Em todas as fases a gente percebe que sempre se avalia segurança, eficácia, e na fase 3 se avalia também a efetividade. Alguns pontos importantes quando a gente fala de ensaios clínicos é a questão do mascaramento, como eu já toquei antes, assim, é preciso saber se aquele estudo foi aberto, ou seja, se o investigador e o participante sabiam qual era o seu tratamento, se ele foi cego para o investigador, ou se ele foi duplo cego, que é o ideal, né? Nem o participante e nem o investigador sabem o que eles estão tomando. E quando não é possível, por exemplo, a gente tem uma apresentação de uma droga A e a gente tem um placebo, e a gente não consegue fazer um placebo na mesma apresentação a droga na mesma apresentação do placebo, aí a gente coloca o que a gente chama de double dummy. A gente coloca outro remedinho igual, então o paciente vai tomar 2 remédios sempre. Sempre ele vai tomar um placebo. Para quê? Para garantir que o investigador e as pessoas ali do centro de pesquisa e o próprio participante também não saibam o que ele está tomando. É importante também a alocação randômica, que eu também já falei, né? É preciso que isso é feito de forma no computador, assim, a gente não faz isso na mão. O próprio sistema vai alocar para qual braço que o participante vai ser selecionado, né? Isso controla o viés de seleção, ou seja, a gente não vai colocar o participante que a gente acha que vai ter tal desfecho num determinado braço. Também é importante a questão da análise dos dados. Mesmo que o participante comece o tratamento e ele não finalize esse segmento, houve uma intenção de tratar esse paciente. E isso é contado do ponto de vista estatístico, para controlar justamente o viés de análise, que é o erro do tipo 2, onde você vai aceitar a hipótese 0, sendo que, na verdade, ela era falsa. Então, os ensaios clínicos comparativos randomizados são considerados o melhor delineamento experimental para se avaliar questões relacionadas a tratamento e prevenção, e eles podem ser do tipo de superioridade, não inferioridade ou de equivalência, né? Isso vai depender de quando eles são delineados, eles já vão avaliar qual é o tipo de estudo que eles querem, o que eles vão avaliar. O meu tratamento é melhor do que o que já existe, ele não é inferior ou ele é equivalente. Os estudos de equivalência geralmente são para drogas, colocam assim quando é droga genérica, né? Quando quer fazer medicamento genérico. Aqui eu coloquei como que um pouquinho de como que tá, assim, o que eu encontrei de mais novo, como que é a questão da pesquisa clínica no mundo. Então, em 2018, se gastou mais de 112 bilhões de dólares com pesquisa clínica.
aproximadamente 55 mil ensaios clínicos estavam sendo conduzidos no mundo inteiro. No Brasil, isso ficou em torno de 243 milhões. Aqui é para mostrar como, ó, de 98 para 2013, como que o número de ensaios clínicos cresceu vertiginosamente, né? E nesse meio período houve também, por exemplo, o Consorte, que é um instrumento para se avaliar a qualidade de ensaios clínicos. Aqui a gente pode ver que os maiores, assim, os ensaios clínicos, realmente, quem disparado tem maior número de ensaios clínicos é os Estados Unidos, né? Aqui a distribuição no mundo inteiro. O Brasil até que tem bastante. E quais são as áreas que possuem maior número de ensaios clínicos atualmente? A oncologia é onde possui maior número de ensaios clínicos, seguido da neurologia, depois vem doenças infecciosas, imunologia, aí vem desordens mentais, doenças cardiovasculares, diabetes e HIV. Aqui é um panorama de como a gente está comparado com os outros países, né? Então, o Brasil, nesse ranking, está em 24, ele teve uma queda aqui de 7. Isso mostra que a gente perdeu ensaios clínicos, né? A gente vinha com mais ensaios clínicos, nós perdemos esse número de ensaios clínicos. E, inclusive, o Brasil foi ultrapassado por países que têm até um menor PIB, uma menor população e um menor mercado farmacêutico. Muito disso se deve ao fato de que é muito a morosidade que se tem na avaliação do sistema CEP-CONEP e também da Anvisa. E também na dificuldade que a gente tem, né, de importação do próprio medicamento e também dos insumos que são consumidos ao longo da pesquisa. Aqui a porcentagem por fases no Brasil. Então, no Brasil, a gente faz realmente mais estudos fase 3, tem alguns fase 2, fase 4, fase 1 é muito pouquinho. E aqui, aqui é aquilo que eu acabei de falar, olha, nos Estados Unidos, se demora de 30 a 60 dias o tempo de análise de um ensaio clínico, enquanto no Brasil se demora 365 dias. Aqui, o Brasil está em 14º lugar no ranking de investimentos em pesquisa clínica, cerca de 2% aqui, acho que é do PIB, e é isso.